Muito se fala sobre o colesterol, mas será que todo mundo sabe o que ele significa? Será que o colesterol é vilão ou é mocinho? E é disso que a gente vai falar agora com o Dr. Gentil Barreira, que é cardiologista, e com o Flávio Luiz, que é farmacêutico. Bom dia, gente. Bom dia. Doutor, o que é o colesterol? Colesterol, falando de uma maneira simples, é como se fosse uma gordura que faz parte do componente de vários hormônios, várias vitaminas, membranas celulares. Então, ele é um componente importante do nosso organismo. E como que o nosso corpo produz o colesterol? Ele é produzido no fígado. O grande problema do colesterol é o excesso dele, que se torna maléfico em muitas situações. E a gente ouve falar no colesterol bom e o colesterol ruim. Então, existem esses dois tipos de colesterol no nosso corpo. Explica um pouquinho pra gente. Perfeito. O colesterol ruim é o colesterol que é responsável pela formação daquelas placas de gordura pelo corpo. Ou seja, ele leva o colesterol até as artérias, os vasos do organismo e promove a deposição de placas no organismo. E o colesterol bom, ele faz como se fosse o efeito inverso. Ele capta esse excesso de colesterol ruim e leva para ser metabolizado e ser excretado pelo organismo. E quais são as causas do colesterol ruim alto? O que faz com que o nosso corpo produza esse colesterol? Uma alimentação inadequada, rica de gorduras saturadas, um pobre em frutas, verduras, vegetais, ausência de atividade física, ou seja, o sedentarismo contribui, o tabagismo, o excesso do consumo de álcool. Então, uma série de fatores comportamentais contribuem para o aumento do colesterol ruim. Tem o fator hereditário também, né? Também temos o fator hereditário, com o envelhecimento. Existem algumas doenças familiares que podem produzir excesso de colesterol, por isso que você vê algumas vezes adultos jovens com colesterol elevado. O colesterol alto ele vai produzir uma obstrução no sistema arterial, ou seja, nas coronárias, muitas vezes nas pernas, nas carótidas. Então, ele pode levar a outras doenças, como infarto, AVC, doença nas pernas. Então, o colesterol alto ele é um vilão, porque muitas vezes ele é silencioso e vai levando um acometimento cardiovascular de forma lenta e gradual. E em relação ao colesterol bom? O colesterol bom, ele contrabalanceia o colesterol ruim, ou seja, ele ajuda a tirar o excesso de colesterol ruim do nosso organismo, evitando justamente que essas obstruções elas possam aparecer. E as formas de você aumentar o seu colesterol bom é fazendo atividade física regular, tendo uma alimentação equilibrada e saudável, rica em frutas, verduras, evitar carne vermelha, evitar gorduras saturadas, evitar o tabagismo, evitar o uso de álcool. Então tudo isso é fundamental para que tanto a gente baixe o colesterol ruim como a gente aumente o colesterol bom. Quando o assunto é colesterol, sempre envolve aí muitos mitos, até crendices populares, né? Falando, o que faz o colesterol subir, o que faz o colesterol baixar. A gente tem aqui algumas frases, doutor, eu queria que você dissesse pra gente se é mito ou verdade. Vamos lá. Olha só. Água com limão e água com berinjela ajudam a diminuir o colesterol? É mito ou é verdade? Isso é um mito. Uma alimentação, claro, equilibrada, saudável é importante para diminuir o colesterol, mas não adianta ingerir muita água com limão e berinjela com esse intuito. Sim. Vamos lá para a próxima. Óleo de coco diminui o colesterol e ajuda a emagrecer. É um mito também, conforme eu tinha dito, tem que ser uma alimentação equilibrada. Com muita fruta, muita verdura, carnes magras, pouca gordura, tá certo? Sim. Vamos lá para a próxima. Diminuir drasticamente os carboidratos na dieta pode aumentar o colesterol? Pode, porque se você ingerir uma quantidade grande de gorduras para complementar esse pouco carboidrato, isso pode contribuir sim para o aumento do colesterol. Ok. Vamos lá para a próxima. Pessoas magras não têm colesterol alto. Isso é um mito ou é verdade? Isso é um mito. Muitas vezes a gente encontra pacientes jovens que fazem atividade física de forma regular, magros, mas que têm colesterol alto, provavelmente por um componente familiar hereditário. Então, assim, mesmo as pessoas jovens, elas devem dosar o seu colesterol. Sim. A gente vai ver agora dicas de uma nutricionista sobre o que a gente pode comer e o que a gente deve evitar quando o assunto é colesterol. Vamos ver? Colesterol elevado é um quadro que infelizmente ainda acomete grande parte da população.
Por isso, é necessário difundir bastante a informação a respeito do que pode e do que não pode ser consumido por indivíduos que apresentam esse tipo de quadro, certo? E aí a gente começa falando principalmente das gorduras, que existem vários mitos aí com relação às gorduras. No caso de gorduras boas, como gema de ovo, azeite de oliva, oleaginosas como castanha do Pará, castanha de caju, farinha de linhaça dourada, são extremamente benéficas para a saúde cardiovascular e não tem motivo algum para serem excluídas da dieta do paciente. Ao contrário de gorduras que são processadas, gorduras hidrogenadas, frituras feitas com óleo de palma, com óleo de soja, esses sim são alimentos que devem ser excluídos, pois vão atrapalhar e vão ocasionar a piora desse quadro, certo? Um ponto bastante importante também é a questão dos farináceos. E aí a gente pode falar do pão branco, do macarrão tradicional, arroz branco, farinha de mandioca. Então o ideal seria consumi-los na forma integral, que tem uma quantidade de fibra a mais e não vai ocasionar uma absorção tão rápida, piorando assim o quadro desse paciente, uma vez que esse alimento, quando é rapidamente absorvido, é rapidamente estocado, certo? Falando em fibras, também é interessante apostar no consumo de aveia, de frutas com casca, então maçã, frutas com muita fibra, como a laranja, a tangerina, bergamota, que tem diversos nomes, mas que podem estar sendo consumidas com a casca e que vão ocasionar uma melhora muito importante desse quadro alimentício do paciente. Não esquecer também das folhas, das verduras e leguminosas, que vão ajudar bastante nesse quadro. Isso aí, muito boas as dicas, né, gente? Agora a gente vai conhecer a história de uma pessoa que convive aí com o problema de colesterol. Roda aí. Tenho 65 anos, sou agrônomo, hoje aposentado. Após a aposentadoria, eu levei uma vida, vamos dizer assim, em termos de alimento, bem despreocupado. Minha vida era sedentária e quando menos esperei, estava com 104 quilos. E descobri que estava com taxas elevadíssimas, inclusive o colesterol. Ele chegava a 300, 290, 300 colesterol total. Foi constatado que eu estava com a glicemia alterada e que estava com a pressão também muito alta. Hoje a minha alimentação ela é regrada. Além da alimentação, a contribuição dos exercícios físicos. E eu comecei a sentir prazer. Eu participo de várias corridas, corrida de rua. Uma das últimas corridas que eu participei foi da corrida da Pague Menos. E num período de 6 meses, certo? Com muito objetivo, com muita disposição, eu consegui perder 22 quilos e trazer todas essas taxas, principalmente, que era o mais preocupante para cardiologista, o colesterol. Quando eu sei que minha saúde está bem, certo? Isso me deixa muito tranquilo, com esperança de que vou viver mais tempo. É isso aí, né? Ele tá realmente se empenhando e mudou, né, os hábitos dele. Com certeza, ele teve uma mudança muito importante de estilo de vida, com alimentação equilibrada, perdeu bastante peso. Então isso é uma etapa fundamental para o controle do colesterol. E Flávio, quais são as principais queixas que as pessoas apresentam lá na farmácia? Em geral, as principais queixas vêm das mulheres, né? Que procuram bastante lá o serviço na farmácia. E aí, geralmente, elas reclamam do ganho de peso excessivo e de algumas alterações nos níveis de pressão arterial, né? Mas, como foi muito bem falado pelo doutor, que o colesterol alto não tem sintomas específicos, né? Então, a gente deve sempre medi-los periodicamente para a gente realmente verificar se há ou não alteração, né? E tem mais, ele falou de mulheres, mas o colesterol, existe algum índice aí que dá mais em mulheres ou em homens o colesterol alto? Não, a gente investiga e pesquisa de acordo com a estratificação de risco do paciente. Tá. Por exemplo, se o paciente é hipertenso, diabético, às vezes já tem doença coronariana, esses pacientes eles precisam ter um colesterol mais baixo do que pacientes sem esses fatores de risco. Então a gente estratifica o paciente de acordo com suas comorbidades.
E como é que funciona o trabalho do Clinic Pharma em relação aí a auxiliar no tratamento de pessoas com colesterol alto? Pronto. A gente tem duas vertentes dentro do Clinic Pharma que a gente pode auxiliar no nosso paciente, né, quando ele procura o nosso consultório farmacêutico. Primeiramente, a gente pode auxiliar na identificação, né? Porque muitas vezes a pessoa não faz exames periódicos e dentro do nosso serviço a gente trabalha com os testes rápidos do perfil lipídico, né? Que é uma novidade que o nosso serviço traz. Dentro de 15 minutos a gente faz a avaliação do colesterol total, do HDL, do LDL, que são os colesteróis bom e ruim, e o triglicerídeo, né? E a gente verifica esses valores e já orienta o encaminhamento para o diagnóstico médico, né? E além disso, para as pessoas que já tomam os medicamentos para o tratamento, a gente faz o acompanhamento e a adesão do uso, né? Porque a gente percebe que as pessoas acham que é só um momento. Meu colesterol só deu alto esse mês, mas eu fiz o exame e ele baixou. Acha que não vai precisar continuar com o medicamento e a gente dá esse reforço nessa adesão. Olha, vocês continuam aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Sempre bem, já volto.